Mais recentemente eu até falei sobre o livro Sinais e Símbolos do Adrian Frutiger, enfim. E eu falei, a gente estava falando sobre sinais, sobre os símbolos e como a vida humana também é regida por por esses conceitos, né? Sinais, símbolos, signos, são coisas que permeiam muito a nossa trajetória, a maneira como a gente interage com o mundo. A gente utiliza disso para poder comunicar entre nós, humanos, para poder compreender o mundo que nos cerca, enfim, isso é super importante. E algo, por exemplo, que eu trouxe, né, que eu trago como exemplo para isso, falando de mim mesmo, é minha tatuagem. Eu decidi fazer a minha primeira e única tatuagem até hoje. Eu tinha 34, 30, enfim, já tinha passado dos 30 anos de idade, e eu decidi fazer essa primeira tatuagem, porque ela virou. Quando eu decidi fazer isso, eu escolhi um símbolo, na verdade, um símbolo surgiu para mim, um símbolo que era importante, um signo, uma mensagem que era importante, e ela se tornou tão importante para mim que eu quis que ela fosse registrada na minha pele. Isso é a minha escolha, a minha trajetória. Não estou dizendo que todos que escolhem tatuagem é por isso ou que devam fazer por causa disso, mas no meu caso foi assim. Então o símbolo para mim foi importante, né? Eu nunca tinha pensado necessariamente em fazer ou não uma tatuagem, enfim, mas eu me deparei com esse livro que chama Serei Eu, né, numa brincadeira de sereio, né, a gente sabe que não é a palavra sereio, o que seria o masculino de sereio é tritão, mas aqui a gente está falando justamente de sinais, símbolos e signos, e também essa brincadeira, né, que o autor fez em relação ao termo sereio para serei eu, que é um livro de um ilustrador, tatuador, eu fiz com ele a minha tatuagem, que fala sobre a aceitação do corpo, né? Do corpo gordo. Então, o Serei Eu, ele trazia sereios ou tritões gordos e falava sobre a aceitação do corpo e, enfim, né, das suas diversas formas, quase que numa rebeldia à pressão estética vigente, né? A nossa pressão estética, ela condena o corpo que não seja malhado, enfim, por uma série de questões que eu nem vou entrar aqui no mérito, porque isso daria pauta aí para uma outra discussão. Mas a questão é que aquele símbolo, né, e o livro e aquela figura, o que ela representava, foi para mim algo tão importante, tão interessante, que eu absorvi aquilo e falei, caramba, eu quero registrar isso na minha pele, para eu lembrar, para isso também ser uma informação para mim, né, sobre a aceitação do meu corpo, já que a pressão estética me atinge, me atravessa de uma forma muito cruel, né? Muito profunda, né? A gente que não está dentro dos padrões estéticos estabelecidos, alguns padrões pelo menos, há pessoas que têm mais, têm menos, enfim, mas principalmente para quem é obeso, para quem tem sobrepeso, para quem está fora dessa estética, isso pode ser pode atravessar a gente de uma forma bastante nociva. E eu falei, não, eu quero colocar isso, porque essa mensagem me marcou tanto que eu quero que isso seja externo e esteja na minha pele, no meu corpo. E aí eu fiz a tatuagem, não é uma tatuagem pequena, a gente tá falando de 14 centímetros de tatuagem, foi a primeira tatuagem que eu fiz, e única até hoje, repito, mas aquilo para mim foi muito importante, porque é um símbolo, é um signo, é um elemento visual que registra uma mensagem que para mim é importante. E para eu lembrar disso, porque nem sempre a gente lembra. A gente sabe que a pressão estética ela é uma ferramenta de controle também, de controle social e até de controle de venda de produtos, mas a gente esquece disso, né? Isso trespassa a gente de uma maneira que nos machuca. E eu falei, não, eu preciso disso. É também um escudo essa tatuagem, porque ela também é uma representação daquilo que eu acredito e que por vezes a gente esquece, porque o mundo traz a pressão, o nosso mundo, né, atual traz a pressão estética de uma maneira muito forte. E isso retoma o porquê, né, a importância do que é um símbolo, um signo, um sinal que a gente traz, muito além de algum tipo de definição técnica ou semântica. Mais do que isso, eu não vou nem me aprofundar nesses termos, mas eu estou trazendo essa concepção de como um símbolo, né, como uma imagem, como um signo, ele pode ser e é importante porque ele tem uma representatividade que vai além dele, né? Aquela informação vai além dela, né? Um homem sereio, um homem tritão, um homem gordo que é sereia e serei eu, tudo isso tem um significado muito maior do que a própria figura em si, para mim.
né? E como tem outros sinais, outros símbolos, outros signos que têm outros significados para nós. Mas mostra o quanto nós humanos damos às coisas significados e como esses significados ajudam a gente a compreender o mundo. Isso faz parte de comunicação. Uma tatuagem no meu corpo com esse peso, digamos assim, com esse conceito, traz uma comunicação também. Então a gente comunica de diversas formas, né? A roupa também, né? A roupa que eu utilizo e tal, tudo isso também transmite informação. Então isso são imagens, são símbolos, são signos que a gente tem de transmissão, né? De algum tipo de informação, algum tipo de reconhecimento que a gente quer que seja feito sobre nós, sobre a nossa personalidade ou sobre o mundo que nos cerca. Então a comunicação tem muitas formas de acontecer, né? Eu já falei muito sobre as comunicações não verbais, né? E também são formas muito poderosas que nós temos de nos comunicar. E o design está permeando tudo isso, né? O design ele acaba passando por tudo isso, porque no design a gente estuda todos os signos, símbolos, sinais, figuras que a gente tem e como elas podem impactar na sociedade, no indivíduo, no bem-estar, enfim, motivar ou não motivar as pessoas a determinadas ações. Então essas conexões são muito importantes e são leituras que a gente faz quanto comunicação. Por isso que eu falo que o design é um ato de comunicação, porque o tempo todo a gente está entendendo quais são as ferramentas que nós temos para poder comunicar alguma coisa para as pessoas, de forma verbal, de forma não verbal, de forma explícita ou de forma implícita. Então isso está o tempo todo passando por nós. A diferença talvez é que o designer tem isso muito acordado, né? Muito dentro de si. Então a gente está o tempo todo olhando e atento e absorvendo as coisas que estão ao nosso redor, porque faz parte do nosso trabalho, né? Quando você olha para um sinal, para um símbolo, para um grafite, para uma pichação, tudo isso são informações. A gente acaba transformando em inspiração para aquilo que a gente constrói. Então é muito gostoso e é muito interessante. E é claro, a gente vai aos poucos, quem convive com designers sabe que aos poucos a gente vai alimentando as pessoas e vai todo mundo construindo esse olhar. Mas por um outro lado eu vejo que é uma coisa positiva, porque a gente está tornando consciente ferramentas de comunicação que às vezes é inconsciente. Então a gente está empoderando muitas pessoas que não têm isso consciente a ter isso com um olhar mais aberto, com uma atenção mais focada e falar, caramba, é verdade, eu posso usar isso, nossa, é verdade, eu estou usando isso por causa disso. E você começa então a usar isso de uma forma consciente e acordada. Isso é muito legal, porque aí sim você direciona cada vez mais a comunicação para onde você quer para alcançar os resultados que você deseja. Então é muito legal que a gente leve isso e eu gosto dessa democratização do conhecimento do design, mas também da consciência do design e da comunicação num grupo de pessoas. Talvez por isso que eu produza, fale e discuta tanto sobre design com as pessoas, para acordar, né? Tava dormindo e acordei isso nas pessoas, para se tornar mais consciente, elas usarem isso mais a seu favor.